Fala aí, galera do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje nós vamos falar rapidamente sobre a Grécia Antiga e Roma Antiga. Nós vamos fazer aí um resumão para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, tá? Vamos lá. Localização da Grécia Antiga, vamos iniciar pela Grécia Antiga. Localização da Grécia Antiga é a Península Balcânica, tá? Situada aí no continente europeu, aonde nós sabemos que eles fizeram aí diversas colônias por várias áreas do mar Mediterrâneo, tá? Mas nós temos que entender que eles tinham a Grécia, ela se localizava aí no continente europeu e na Península Balcânica. E aí tá aqui, ó. O litoral grego era bastante recortado, que facilitou o surgimento de muitos pontos, né, naturais nos muitos portos. O relevo é marcado aí por montanhas, então nós temos um território totalmente recortado, tá? Marcado por várias montanhas, onde facilitou aí a independência de cidades que surgiram, né? Várias cidades e estados independentes, e também facilitou muito o comércio e o surgimento aí de vários portos, tá? Cronologia que nós temos da Grécia Antiga primeiro, período homérico, que é a parte da ocupação dos povos formadores, tá? Nós temos o período homérico, que é a formação da base familiar, né? Que quem escreveu a maior informação que nós temos desse período é a Ilíada e a Odisseia, né, escritas por Homero, por isso o nome homérico, que a única informação que nós temos desse período é justamente as duas histórias aí, ou que nós podemos dizer a história, né, da Ilíada e da Odisseia, que foi escrito por Homero. Também nós temos o período arcaico, que é a formação das polis, né, da criação dos centros comerciais, tá, das cidades. O período clássico, que é o apogeu da cultura grega, e helenístico, que já é a decadência do Império ou da Grécia, né, como um todo, tá bom? Então, a economia era baseada no cultivo de cereais, trigos, vinhedos, conforme aí a possibilidade e as condições geográficas. O relevo era montanhoso e era inicialmente um obstáculo para as comunidades comerciais, como eu falei aqui, fez com que surgisse aí cidades independentes, né? E aí nós temos também a metrópole exportava vinho, azeite, também vários produtos para diversas áreas também da Europa, tá? E também o comércio marítimo aí foi muito fomentado, tá? Alcançaram aí grande desenvolvimento, chegando até mesmo a cunhar moedas de metal, beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui sobre a política, né? Aqui está um desenho uma imagem aí de um mapa antigo da Grécia, tá? Aí nós temos aí, ao contrário de hoje, né? A Grécia Antiga chegou a se formar, não se formou um estado, né, unificado. Por isso que eu falei que era cidades-estados independentes, tá bom? Então elas tinham várias cidades-estados que elas eram independentes de si, né? As polis eram formadas por algumas vilas, áreas agrícolas e também núcleos principal, né? A Acrópole, que era o centro religioso da polis, né? Abrigando o templo principal, também podia servir de fortaleza militar. A Acrópole ateniense, né? Esse daí é o exemplo da Acrópole ateniense, e o Paternon, né? A construção do Paternon, o templo da deusa Atena. E essa aí era a Acrópole, que ficava lá no topo da cidade, né? Na parte mais alta da cidade. Aí nós temos aqui, esse daí, a Acrópole, era o centro, tá? O centro político, centro religioso das cidades gregas, tá bom? No período pré-homérico, né, aqueus, jônios e eólios
dórios chegaram e se fixaram na região. Aí nessas ondas sucessivas, né, que nós temos sobre a formação da base da cultura grega, tá? Então nós tivemos aí a chegada desses movimentos migratórios para ali, tá? E o início dessa cultura. Durante muito tempo, as únicas informações sobre o período posterior à invasão dos dórios na Grécia Antiga vinham apenas da época da Ilíada e da Odisseia, atribuídos a Homero, que foi o que eu já falei sobre a formação do período homérico, tá? No período arcaico, algumas cidades gregas até então governadas por soberanos aboliram a monarquia, que era o governo de uma só pessoa, e atribuíram aí uma pequena elite governante à aristocracia. Em Atenas, mais especificamente, houve uma reformulação completa das relações sociais, dando surgimento à democracia, um governo da maioria, marcada pela participação dos cidadãos nos negócios públicos. Enquanto isso, Esparta destacava-se por uma sociedade rigidamente estratificada e por seu espírito guerreiro. Beleza, então vamos lá. Então nós falamos aí um pouco do período arcaico e de como se formou aí a questão da política em Atenas. Vamos lá. Em Atenas nós temos a política funcionava de qual forma? De qual forma? Eles tinham aí várias organizações políticas. A monarquia, né, o rei é o chefe de guerra, juiz, sacerdote, enfim. A oligarquia, composta por 9 arcontes. Timocracia, formado por mais ricos, né? Nós temos também a tirania, que o chefe de governo, com poder ilimitado, sem perder de vista que devia representar a vontade do povo, e na democracia participavam todos os cidadãos, tá? Os cidadãos gregos, né, os atenienses, né, na democracia, né, por exemplo, democracia grega, ateniense, perdão, a democracia ateniense, a gente não pode se enganar que a democracia ateniense ela era bem diferente da nossa, mas quem eram os cidadãos participava da democracia ateniense. Quais eram os cidadãos? Não eram todos os habitantes, tá? Para ser cidadão em Atenas, devia ser homem, nascido de pai e mãe ateniense, e nascido em Atenas, homem, acima de, acho que 18 anos, se não me engano, e filho de pai e mãe ateniense, tá? Então, mulheres, crianças, escravos estrangeiros estavam todos excluídos, tá? Se comparado aí com a nossa, né, vivência de democracia, percebemos que a experiência grega limitava bastante. Então, era o início, tá? Não era igual a democracia que a gente tem, mas já era um embrião dela, tá? Como era feita a sociedade, como era dividida a sociedade? Por exemplo, em Atenas a população estava dividida em 5 classes. Eupátridas, que eram os bem-nascidos, que eram os atenienses de verdade, que era o topo da pirâmide. Georgóis, né, que era formado por pequenos proprietários de terras. Demiurgos, eram os comerciantes e artesãos, eram os homens livres, tá? E por fim os escravos prisioneiros de guerra sem direitos políticos. Em algumas polis podiam exercer todos os ofícios menos a política. Então poderia se exercer vários ofícios, podia ser várias coisas, menos podia exercer a política, tá? Já em Esparta a sociedade era diferente, tá? Existiam 3 camadas: os espartanos, tá? Que era a camada dominante. Nós temos os periecos, que eram camponeses, comerciantes, artesãos, alguns possuíam terras, tá? E os iliotas, que eram os servos, que cultivavam a terra e iam muitas vezes à guerra. Esses iliotas, eles eram descendentes dos dominados pelos dórios, que eram aí os descendentes dos espartanos, tá? Compreendido até aqui, falando sobre Grécia, agora vamos falar um pouco sobre o Império
Romano, tá bom? Então, vamos lá. Rapidamente falando um pouco sobre o Império Romano, ele é dividido em 3 partes: monarquia, república e império, beleza? Então, a localização romana, nós temos basicamente o Império Romano, ele se destacou aí pela sua formação na Península Itálica, tá? Então, sobre o período monárquico, né, que foi o primeiro período, né, a sociedade romana estava estruturada, né, em funções da posse de terra. A organização social ela era feita entre os patrícios, clientes e plebeus. Eram a aristocracia, pertenciam ao conjunto de famílias nobres, tá, que eram os patrícios. Os clientes, eles eram pessoas pobres, livres ou estrangeiras, tá? Eles serviam aos patrícios. E os plebeus eram a classe mais numerosa, não tinham direitos políticos nem de cidadania, beleza? Então, e por fim, os escravos, nós temos aí os prisioneiros de guerra e também os enjeitados quando crianças, né? Aqui tá, enjeitados rejeitados quando crianças, tá? E eles não podiam legalmente se casar com nem fazer aí testamentos, né? Não podiam se casar, nem fazer testamento, não podiam ter propriedades, nem nada, tá? Então, nós estamos aqui, ó, no período republicano, nós temos o Senado, que era o órgão máximo da República. Nós temos também os magistrados, que eles exerciam funções executivas e administrativas, como, por exemplo, questores, pretores, edis, pontífices e censores. Os pontífices, né? Aqui explicando, os pontífices, eles eram encarregados dos cultos religiosos. Os edis, administradores dos centros urbanos, limpeza, festa e tal. Os pretores, juízes das questões familiares, né, sociais, enfim, resolviam pequenos problemas. E também os questores, que coletavam os impostos. Vamos lá. Patrícios e plebeus. Esse era um grande problema que existia na Roma Antiga, tá? As causas, né, dessa briga, né? A distinção injusta entre as duas categorias sociais. Os plebeus, além de excluídos das magistraturas, eram também proibidos de manter o matrimônio com os patrícios, que era um grande problema na época, tá? A dívida contraída pelos plebeus, os patrícios, a dívida que era contraída pelos plebeus fazia com que os plebeus se tornassem muitas vezes escravos dos patrícios, devido à escravidão na antiguidade, que era por dívida ou guerra, beleza? Na maioria das vezes aí por dívida com os plebeus, tá? Com os patrícios, perdão. A retirada dos plebeus para o Monte Sagrado, né? Cansados aí das promessas do Senado, os plebeus se retiraram-se para o Monte Sagrado com o propósito de fundar uma nova cidade. Para voltar, os plebeus exigiram e conseguem, né, várias vitórias dos plebeus, tá? Com várias reivindicações que os plebeus começaram a fazer, eles começaram a ganhar espaço. Por exemplo, tribunato da plebe, né, que podiam propor leis e vetar aquelas contrárias aos interesses da plebe, tá? Você tem também a lei Canuleia, que permitiu o casamento entre plebeus e patrícios. Também a lei Licínia, né, que também proibia a escravidão por dívida. E entre 449 e 300 foram votadas aí as leis que proibiam a escravidão e permitiu o exército as funções de qualquer magistratura por plebeus, beleza? A organização política, né, que aí nós já falamos um pouco sobre o Senado, o questor e também o ditador, edil, enfim. A organização econômica, que é um ponto muito importante também, era baseado aí na agricultura e no comércio, tá? Inicialmente a produção, havia uma produção e comercialização de pães, legumes, raramente aí carne. Mais tarde se tornou mais variada, né? Havia também a comercialização de produtos do mar.
As regiões conquistadas foram aí Grécia, as próximas aí da Grécia, o mar Mediterrâneo completo, né, em volta, né, que eles passaram a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, tá? Na parte do Império, o Império é dividido em Alto e Baixo Império, tá? No Alto Império nós temos aí o governo de Otávio, né, que promoveu aí a consolidação política. Nós temos aí, promoveu também uma política de construção das grandes obras públicas, governo forte centralizador, arrecadação de impostos. Beleza, ele consolidou o poder, obtendo aí o apoio das camadas mais populares. Aqui eu dei um exemplo aqui de Otávio, mas nós tivemos vários outros imperadores, tá? Nós temos aí como contribuição, né, da cultura romana o direito romano, o direito civil, né, o direito natural, né, dos romanos, enfim, toda essa ideia de esse contexto de leis, né, esse contexto de toda essa questão de leis, de formação de lei, de leis escritas, elas vieram para ajudar, né, para somar aí, e nós utilizamos elas até hoje, tá bom? Então, vamos lá. O Alto Império, por um lado, o Alto Império, nós temos aí a consolidação do Império, tá? E o que nós chamamos aí de Pax Romana. Já no Baixo Império, nós temos aí, que vai do século III ao século V, tá? A crise do Império Romano. O colunato, né, a divisão aí do latifúndio em duas partes. Nós temos aí o governo de Diocleciano, que tornou-se imperador com o apoio das legiões, transferiu a capital do império para Nicomédia, enfraquecendo o Império Romano, né, a capital, instituindo aí também a tetrarquia, composta aí por Augusto e César, né? O governo de Diocleciano foi um governo diferenciado, mas no Baixo Império é importante nós citarmos também a política do pão e circo, né, que foi uma característica do Império Romano, que era dar diversão ao povo através dos espetáculos no Coliseu. E também nós temos aí a questão do Baixo Império, nós temos também o pão, né, que eles passaram também a dar pão à população para poder fazer com que as pessoas se alimentassem e esquecessem dos seus problemas. Um outro ponto que é muito importante para nós citarmos aqui é também uma marca aí desse período, que foi a divisão do império, né? O cristianismo ele passou a crescer muito, tá? Os cristãos eram perseguidos. Além da perseguição aos cristãos, nós temos também a divisão do império, né? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. A invasão dos bárbaros também nesse período, né? Que a partir do século III eles também começam a se achegar ao império, a invadir o império aos poucos, né? O Império Romano ele não começa, ele não faz aí a sua política de expansão, causando sim uma grave crise econômica, porque muitas pessoas já não trabalhavam em Roma. Então, se elas não trabalham em Roma, logicamente você tem uma crise de mão de obra. Tendo essa crise de mão de obra, crise de escravos, né? Você tem uma crise econômica, e essa crise econômica levou à crise também militar. A crise do império fez com que o império se mudasse totalmente lá para o Oriente, e aqui na Europa sofresse com a invasão dos bárbaros, e eles iniciando aí um processo de feudalismo, né, de ruralização da economia no Ocidente, enquanto no Oriente nós temos a cidade de Constantinopla sendo aí a capital desse Império Romano do Oriente, beleza? Chegamos ao final de mais uma aula e falei um pouco sobre cada ponto, né? Espero poder ter ajudado vocês.
Essa semana nós vamos fazer simulado e também eu espero poder ajudar vocês aí para nossa avaliação. Tá bom, galera? Então, fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu!